Durante séculos, o Império Romano dominou vastas regiões da Europa, Ásia e norte da África, consolidando um poder cultural, militar e econômico sem precedentes. Mas a força deste gigante não era inabalável. A partir do século IV, uma série de eventos começou a mudar os rumos da história. Entre esses eventos, destacam-se as interações, muitas vezes violentas, mas também transformadoras, entre Roma e os chamados bárbaros. Quem eram esses povos? Por que se chocaram com Roma? E qual foi seu papel no declínio do Império e na formação da Europa medieval? Vamos explorar essas questões ao longo deste vídeo. A palavra bárbaro foi criada pelos gregos e adotada pelos romanos para descrever qualquer povo que não compartilhasse de sua língua, costumes e cultura. Mas o termo era carregado de preconceito, insinuando que esses povos eram primitivos, desorganizados e violentos. No entanto, os chamados bárbaros eram tão diversos quanto os próprios romanos. Entre eles, estavam tribos germânicas, como os visigodos, ostrogodos, francos, anglo-saxões e lombardos, além de outros grupos como os vândalos, alanos e os hunos, liderados por Átila, um dos líderes militares mais temidos da história. Cada um desses povos tinha sua própria estrutura social, crenças religiosas e formas de organização. Por exemplo, as tribos germânicas valorizavam a lealdade ao líder tribal e se organizavam em clãs. Já os hunos eram nômades que se destacavam por suas habilidades na cavalaria, aterrorizando regiões inteiras com sua mobilidade e ferocidade. Apesar de suas diferenças, todos esses povos tinham uma característica em comum. Estavam em constante interação, e muitas vezes em conflito, com o Império Romano. O século IV foi marcado por uma grande movimentação de povos na Europa, conhecida como as Grandes Migrações. As razões para essas migrações são complexas e incluem mudanças climáticas, pressões populacionais e a ameaça dos hunos, que forçaram tribos como os visigodos a buscar refúgio dentro das fronteiras romanas. Essa interação inicial, que poderia ter sido pacífica, rapidamente se transformou em um conflito. Em 378, os visigodos, liderados por Fritigerno, enfrentaram os romanos na Batalha de Adrianópolis. O exército romano sofreu uma derrota devastadora, e o próprio imperador Valente foi morto em combate. Essa batalha expôs a vulnerabilidade do império e marcou o início de um período de invasões constantes. Em 410, os visigodos, sob o comando de Alarico, saquearam Roma. Um evento chocante para a época, pois Roma era considerada invencível e o coração do mundo civilizado. Mas os visigodos não foram os únicos. Os vândalos atravessaram o norte da África e, em 455, também saquearam Roma, levando tesouros e espalhando destruição. Já os hunos, liderados por Átila, avançaram pela Europa Central, chegando a ameaçar a própria cidade de Roma, antes de serem contidos por uma aliança de romanos e bárbaros. Por fim, em 476, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um líder bárbaro que se tornaria o primeiro rei da Itália. Esse evento é tradicionalmente considerado o fim do Império Romano do Ocidente. Embora frequentemente vistos apenas como destruidores, os bárbaros também tiveram um papel significativo na preservação e transformação do legado romano. Muitos líderes bárbaros adotaram o cristianismo, que já havia se espalhado amplamente dentro do império. De fato, o cristianismo se tornou um elo entre romanos e bárbaros, ajudando a unificar culturas diferentes. Além disso, os reinos bárbaros que surgiram após a queda de Roma continuaram a usar o direito romano como base para suas próprias leis. Por exemplo, os visigodos criaram o Código de Eurico, que combinava tradições germânicas com princípios do direito romano. Os ostrogodos, sob Teodorico, governaram a Itália, mantendo muitas das instituições romanas e promovendo a coexistência entre bárbaros e romanos. A influência cultural também se refletiu na arquitetura, na língua e na organização política. O latim, embora modificado, continuou a ser usado, evoluindo para as línguas românicas, como o francês, espanhol e italiano. A estrutura de governo descentralizada dos reinos bárbaros também influenciaria a organização feudal da Idade Média.
Com o passar do tempo, os bárbaros deixaram de ser apenas invasores e se tornaram parte integrante da nova ordem europeia. O Reino Franco, por exemplo, emergiu como uma das forças mais poderosas, unificando grande parte da Europa Ocidental sob o comando de Carlos Magno. Ele foi coroado imperador em 800, simbolizando a fusão entre as tradições romanas e bárbaras. A Europa medieval que emergiu após o declínio de Roma foi profundamente marcada por essa interação. A mistura de tradições romanas e bárbaras deu origem a uma nova identidade europeia, que combinava elementos da antiguidade clássica com inovações culturais trazidas pelos povos bárbaros. Assim, longe de ser apenas um período de destruição, a era das invasões bárbaras foi também um momento de transformação e renascimento. Os bárbaros desempenharam um papel complexo na história de Roma e da Europa. Embora tenham contribuído para o fim de um império, também ajudaram a construir uma nova ordem mundial, que seria a base para o que conhecemos hoje como Europa. Essa história nos lembra que, muitas vezes, os encontros entre culturas, mesmo que tumultuados, podem gerar mudanças profundas e duradouras. Se gostou, se inscreva para mais vídeos.